Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade a nossos vídeos referente a custos industriais, né? E a gente vai estar analisando uma situação problema, né? A gente recebeu um e-mail, né? E bem interessante, né? Uma pessoa falando trabalhava numa cooperativa, né? E estava com alguns problemas, né? Ela e as outras pessoas que estavam lá na cooperativa referente a valores, né? Valores. Explicou mais ou menos o processo. A gente inseriu alguns dados, né, com base nas informações que foi passado, né? Então aí vai servir de exemplo aí para a gente fazer essa análise, tá bom? Ficou bem interessante aí a análise sobre o processo. Então vamos lá, né, entender aqui qual é a situação. Uma cooperativa produz 8 tipos de produtos diferentes, onde o custo unitário de cada um segue os seguintes valores, né? Então, beleza. Então, aqui a gente tem um primeiro detalhe que é a quantidade de produtos, né, que são fabricados, né? Ou seja, são 8 produtos. Cada produto tem lá seu custo específico de fabricação, né? Quando a gente fala sobre custo específico de fabricação, a gente tem que levar em consideração, né, todo o processamento dele, né, ferramentas, maquinários, né, quando a gente fala de ferramentas, maquinários, entra, né, valores específicos, né, do rateio voltado à depreciação, né, entra aí a parte de energia elétrica, enfim, todo o custo referente ali para se ter o produto, né, e aí no caso estão os valores específicos. É um detalhe bem interessante. Eu me lembro uma vez de um professor, né, ele explicando algo sobre uma temática parecida, né, quando você vai fazer o rateio, normalmente existem algumas variáveis, né, gera algumas dúvidas, né, então é importante, né, fazer o arredondamento desse valor, né, então veja aí que todos os valores eles estão aqui arredondados, né. Se você for fazer, né, uma matriz de estratificação de custo, normalmente você vai encontrar lá valor, exemplo, esse que está aqui, R$11, né? Você vai encontrar 10,69, né? Então é importante essa questão do arredondamento, porque existem custos que às vezes ficam difíceis de você estabelecer, né? Então arredondando para ter uma margem melhor de segurança. Com base no custo estabelecido, entra um outro fator na sequência, que é a questão da precificação, né? E a questão da precificação, né, ela tende a mudar, né, algumas lógicas ali para se chegar ao preço, né, com base no estilo do produto, né. Nesse caso de cooperativa, né, normalmente tem muito produto de artesanato, né, coisa do tipo que não deixa de ter seu custo operacional, obviamente, né, matéria-prima, insumo, mão de obra, né, mas aí entra um detalhe importante que é o que se já tem tabelado ali de valor, né, que é o valor de mercado, né? Qual é a média que aquele produto ali está tendo ali de valor de mercado, né? Será que aquele valor de mercado ele cobre o custo que se tem ali, que a gente tem ali para aquela fabricação? Isso é importantíssimo fazer essa análise, porque se teu produto ele não tem um valor agregado que se sobressai à concorrência, né, você tem um valor, né, final de produto maior do que a média ali de mercado, provavelmente você vai ter muita dificuldade para venda, né? Então essa análise de custo de mercado é muito importante, né? E aí no caso a pessoa explicou que referente à precificação final, né, foi tomado como referência a questão do valor de mercado, né? Valor de mercado ali com base nos produtos, né? Então, tendo como referência esses valores, aqui a gente tem as indicações referentes a o valor final, né? O valor final, ou seja, o preço de venda tabelado dos produtos, né? Então, exemplo, o produto 1, ele vai estar sendo vendido a R$20, né? Ele vai gerar um lucro ali de 81% em cima dessa venda, né? E aí a gente tem a especificação para cada um dos produtos, né? Então, o produto 2 ele vai gerar aí 50% de lucro, ele vai estar sendo vendido a R$6, ele vai estar com 50% de lucro. O produto 3 está sendo vendido por R$25 e ele vai estar gerando aí uma margem de 38% de lucro, né? Então veja que são margens relativamente muito boas, né? Ou seja, a gente não está com nenhuma margem aí abaixo de 20% de lucro, né? A menor margem, né, é referente ao produto 5 e ao produto 8,
né? Cada um gerando uma margem de lucro de 25%, né? Só que aí entra um detalhe interessante, né? Entra um detalhe interessante referente à margem de lucro, que é o seguinte, né? Que é o tempo de execução desses produtos, né? Entra essa questão do tempo de execução desses produtos, né? Cada um desses produtos aqui tem seu tempo específico. Alguns têm tempos iguais, mas oscila, né? Você vê que o produto 1 ele dura 10 minutos ali para ser fabricado, né? Já o produto 8 ele leva 60 minutos, assim como o produto 7, né? Então, esse detalhe do tempo operacional é importantíssimo, né? Ele é importantíssimo porque ele vai te dar uma margem que é chamada de lucro líquido por hora, que a gente vai falar daqui a pouco, e principalmente para você ter a composição do tempo operacional, né? Diminuir aqui. Nessa cooperativa, né, atuam 10 pessoas que atuam no ciclo de fabricação, né? Beleza. Cada uma dessas pessoas tem uma jornada de 10 horas diárias, de segunda a sexta, né? Ou seja, eles trabalham de segunda a sexta. Se cada um tem 10 horas de jornada diária, significa 10 horas de jornada diária, significa que cada um vai ter 50 horas de jornadas semanais, né? Se você tem 5 dias úteis ali de operação e é 10 horas por dia, 10 horas vezes 5 vai dar 50 horas semanais, ou seja, cada pessoa vai ter 50 horas semanais e durante a semana, né, todos juntos, né, dá um total de 500 horas. Já que cada um faz 50 horas por semana e são 10 pessoas que estão ali atuando na semana, daí a margem de 500 horas, ou seja, 500 horas de trabalho, né, 500 horas de trabalho dedicados aí a essa execução, né? Então isso aí é importantíssimo e, como eu tinha comentado, ter essa margem do tempo, né, operacional faz faz uma diferença muito grande para esse tipo de análise, porque a gente vai poder saber qual é o teto operacional, né, dessa equipe, né, tomando como base o produto com menor tempo e o produto com maior tempo, né? Então aí você tem como ter uma base operacional, né, inclusive de indicação aí de mínimos de produtos que você teria, né, colocando coeficiente de segurança, né, e o limite, né, o limite ali de produtos, né, que você poderia fabricar durante a semana com base nessa quantidade de pessoas. Lembrando que essa análise ela só é possível da forma como ela está se todas as pessoas que estão ali no ciclo operacional tiverem a mesma capacidade. Ou seja, todos eles puderem executar todos os produtos, tiverem ali a mesma capacidade. Por isso que quando a gente vai para a indústria, né, um processamento industrializado, automatizado, essa métrica ela fica mais fácil porque a máquina ela não vai ter oscilação. A gente sabe que ela pode quebrar, coisa do tipo, mas ela minimiza a oscilação. Para o vídeo não ficar tão extenso, eu quero focar agora nessa parte do lucro líquido por hora, que é muito interessante, né, para esse contexto, né, de análise de produtividade, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que vai ficar. Pronto, aqui tá bom. O que acontece? Cada um desses produtos. Deixa eu tirar aqui o seletor. Pronto, beleza. Cada um desses 8 produtos, né, como a gente falou, ele tem um tempo específico, né, ali de fabricação, um tempo médio, né? A gente sabe que pode oscilar um pouco para mais, um pouco para menos, mas para a gente ter uma métrica importantíssima, né, que aí eu já adianto para a pessoa que mandou o e-mail, que uma coisa que eu percebi que estava faltando, que eram as metas, né? As metas são importantíssimas para você chegar ali a um padrão, um valor ali específico, mas a gente vai comentar sobre isso depois. O que é que o lucro líquido por hora ele vai trazer? Ele vai dar as indicações dos produtos, né, que são mais rentáveis ali para o processo. A gente está falando de 8 produtos aí para fabricação, né, que podem ser fabricados, né, e tempos diferentes. Então, exemplo, se eu for comparar o produto 1 com o produto 8, o produto 1 demora 10 minutos para ser feito, o produto 8 demora 60 minutos. Mas se esse produto que demora 60 minutos, ele me trouxer um lucro muito elevado, né, vale muito a pena estar trabalhando nesse produto. Mas o inverso também faz sentido, né? Se eu estou trabalhando ali muito tempo nele, ele não vai me gerar um lucro tão atrativo, né? Esse produto ele pode ser um problema para o meu arsenal ali de produtos que eu posso estar vendendo, né? Então aqui é bem interessante porque o produto 1 ele demora 10 minutos.
como a gente está fazendo aqui a relação do lucro líquido por hora, observa que se eu faço um produto em 10 minutos, significa que em 1 hora eu consigo fazer 6. Ou seja, 60 minutos, que é referente a 1 hora, dividido por 10 dá 6. Né? Então eu consigo fazer 6 desses produtos aqui em 1 hora. Né? E o lucro líquido desses 6 produtos, né, em 1 hora é de R$54. Né? Então veja que é um lucro líquido interessante, ou seja, daria um lucro efetivo aí de R$54 por hora, com a realização, obviamente, da fabricação desses 6 produtos, né? De 6 itens desse produto, né, aí dentro de 1 hora. Né? Já se a gente for fazer essa mesma análise para o produto 8, observa que ele vai trazer um lucro ali de R$15 dentro de 1 hora. Né? Ele demora exatamente ali 1 hora para ser feito. Né? Então veja a diferença, né, de valor de um para o outro. Né, de volume ali, né, de lucratividade. Quando a gente vai observar o valor, né, desses dois produtos, né, se a gente for observar, o produto 1 ele custa R$11 para ser fabricado e ele vai ser vendido por R$20. Ou seja, só na venda direta dele ele gera um lucro de 81%. Né, por produto. Né. Você vai pegar esse último produto, o 8, que demora 60 minutos, ele custa R$60 para ser fabricado e vai dar uma taxa de lucro ali de 25% por produto. Isso aí é interessante porque entra uma outra análise que é do capital investido. Né? Quando a gente coloca que o produto 1 ele custa R$11 para a fabricação e ele demora 10 minutos, significa o seguinte, né, que se a gente vai fazer essa análise do lucro líquido por hora, né, ou seja, se um produto dura 10 minutos para ser feito, ou seja, 6 produtos dá para ser feito em 1 hora, a gente teria R$11 multiplicado por 6. Né? Ou seja, a gente está fazendo uma análise para 6 produtos, né, para fazer esse comparativo aí por hora. Né? Então, se a gente multiplicar 11 por 6, ele vai dar igual a R$66. Né? Então, dentro de 1 hora, o custo para se fabricar os 6 produtos é de R$66. Né, que é para ficar equilibrado com esse último produto. Né? Ou seja, eu teria que investir R$66 para a fabricação desse produto, enquanto esse aqui ainda o investimento é de R$60. Então veja que tem uma diferença. Né? Eu preciso investir menos ali no produto 8 para ter uma compensação ali de 1 hora de execução. Só que aí entra um detalhe interessante. Esse produto 8 ele só vai me gerar lucro a partir de 1 hora. Né? Porque ele só vai ficar pronto efetivamente depois de 1 hora. Esse outro produto, esse produto 1, né, em 10 minutos ele já vai estar me gerando R$9 de lucro, que representa aqui os 81%. Né? Então veja como é interessante essa verificação ali passo a passo da operacionalização do produto no que diz respeito ali à taxa de lucratividade. Né? Então veja que esse produto 1 ele é de longe o mais rentável, né? Tanto na análise de lucro líquido por hora, né, como também na relação fracionada dessa hora. Né? Ou seja, em 10 minutos ele já está me gerando lucro. Né? Enquanto o outro, né, para gerar o lucro, a gente precisa realmente passar 1 hora executando ele. Por exemplo, 45 minutos de execução daquele produto, ele não vai estar acabado. Então não vou ter como ter lucro com ele. Mas esse outro, né, o produto 1, em 10 minutos eu já estou vendendo lá uma unidade dele. Né? Então já tem um produto acabado. Né? Então aqui a gente já tem um detalhe interessante que é o seguinte. Né? Esses produtos com maior tempo, como o caso do 7 e do 8, eles são produtos que trazem uma carga maior ali para, nesse caso aí, da cooperativa. Então aí um detalhe interessante. Bom, para não ficar tão longo, né, a gente vai dar uma pausa, né, e depois a gente volta com mais análise sobre esse problema, tá bom? Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de custos industriais, né? A gente vai voltar aí com a segunda parte dessa análise dessa situação problema referente à cooperativa. No último vídeo a gente estava falando ali sobre lucro líquido, né, por hora, né, fez algumas verificações de taxas ali de porcentagem, e aqui eu vou trazer uma outra análise importante. Né? Veja que, dá um zoom aqui, pronto, aqui tá bom. Observa o seguinte, quando a gente vai verificar a taxa de lucratividade por produto, né, observa que tem produtos aqui que oscilam de 25% até 100%. De lucratividade. Né? E até um detalhe interessante, eu particularmente quando vou fazer esse tipo de análise, eu gosto de deixar tudo
redigido, como está esse caso, para depois estar indo para a parte gráfica. Por quê? Como o professor meu dizia, né? Os gráficos eles podem mostrar tudo que você queira ver, né? Pode mostrar tudo que vocês queira ver, né? Mas vai depender do que você quer apresentar, né? Então, esse detalhe de dashboard, né? Quando você vai lá para um BI, né? Um Business Intelligence, que vai para a parte gráfica, você tem que ter todos os dados ali bem inseridos, né? Para poder gerar, né? Os detalhes que você realmente precisa ver, né? Exemplo, esse caso aqui é bem interessante porque você tem um produto que ele tem uma taxa de lucratividade 100%. Só que ele é o produto com menor custo, né? R$2, né? E essa taxa de lucratividade 100% significa que no caso que você vai estar investindo R$2 e vai estar tirando R$2 de lucro, ou seja, ele vai ser vendido por R$4. Então você investiu R$2 e está tirando R$2. Então na prática, né, isso é uma taxa de negócio que a gente chama de 1 para 1. 1 para 1. Né? Cada R$1 investido você está tirando ali R$1. Né? Então é uma ação bem interessante, né? Análise de produto. Só que nesse hall de produtos aqui que a gente está fabricando, né, quando você vai ver, exemplo, vamos pegar aqui um produto que tem uma taxa aqui de 25%. Vamos pegar esse produto 5. O lucro dele é de 25%. Ele é vendido por R$20, ele custa R$20 para fabricar e está sendo vendido por, vendido por 25, né? Ou seja, está tirando ali R$5, né, de execução. Né? Então, isso aqui é um quarto, né, do valor que você está investindo. Na prática, você está investindo R$1 para estar tirando 25 centavos, né, ali do produto. Só que quando o produto está acabado, observa que a nível de montante tem uma diferença, né, considerável. Nesse aqui você vai estar tirando de lucro R$5, né, enquanto esse outro aqui, o de 100%, né, que ele ficou aqui um pouco apagado, vou colocar aqui de vermelho. Esse de 100% que está aqui, você vai estar recebendo ali R$2. Aí entra de novo aquela análise ali referente ao tempo. Qual o tempo ali de fabricação deles? Para ficar de fato equilibrado, ficar justo, né, a verificação. Né? Esse 5 aqui, ele tem um tempo de fabricação de 30 minutos. Né? Ele tem um tempo de fabricação de 30 minutos. Então aqui na taxa de lucratividade por hora, ele vai estar gerando R$10. Né? Enquanto o outro produto, né, que no caso é o produto 4, ele vai estar gerando R$12. Então veja que com base na análise de lucro líquido por hora, né, esse produto 4 ele tem uma lucratividade maior do que esse de R$10. Né? E quando a gente vem para essa análise aqui, né, para fazer a tabela, a gente vai ter os produtos com maior índice de lucro líquido por hora. Né, se a gente for listar aqui, vamos pegar aqui os três, marcar aqui com verde. Esse aqui, né, o produto 1, R$54. Né, na sequência aqui o produto 3, né, R$28. E o produto 8, né, gerando ali R$15 de lucro ali por hora. Quando você vai para os outros produtos, os outros 5 produtos, veja que a taxa não varia tanto. Né? Aqui a gente tem R$12, 12, 10, 10,60, R$7, né? Ou seja, indicando inclusive que o produto 7 é o que tem a menor taxa de lucro líquido por hora. Né? E aí entra alguns detalhes. Né? Né? O que fazer com essa verificação? A gente sabe que o produto 1, né, tem um melhor custo-benefício, né? Ou seja, qualquer margem que venha a atribuir valor para ele, ótimo, né? Só que a gente precisa dispersar essa ação para os outros, porque imagina que esse produto aqui ele sai de linha, né? Veja o impacto que isso vai ter na tua taxa de produtividade, né? Então o ideal seria, né, pegar esses outros dois, né, no caso esse de R$28 e esse de R$15, e tentar subir um pouco mais essa taxa de lucratividade com eles, né, para que eles se tornem também ali elementos chaves do processo. Né. Em contrapartida, quando você vai para um elemento desse aqui que vai gerar um lucro ali de R$7, será que vale a pena estar investindo ainda nesse tipo de fabricação? Ele tem um detalhe interessante, ele tem essa questão dos 60 minutos ali para fabricação, ou seja, ele só vai te gerar lucro a partir de 60 minutos. Né? Então, esse aí é um produto realmente aí para se pensar em tirar desse ciclo de fabricação. Né? Ou seja, o
o lucro líquido por hora dele é baixo, né? E ele só vai te gerar valor, né, a partir realmente de 60 minutos. Né? Ele não tem uma taxa menor para poder te gerar lucro. Né? Então é um detalhe aí interessante aí para se verificar dele. Né? E com base na taxa de produção. E aí entra de fato essa taxa de produção, né? Que é essa análise de quanto é que está sendo produzido, né, ali de produtos. Né? Então no próximo vídeo a gente vai fazer uma análise, né, desse ciclo de vendas. Né? A gente tem uma análise aqui de ciclo de vendas dentro de uma semana. Né? Dentro de uma semana, e aí a gente vai fazer essa análise de como é que ficou o desempenho dos produtos, né? Do quanto foi vendido e o quanto gerou aí de receita, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui referente à parte de análise cooperativa. Nos últimos 2 vídeos, esse é o terceiro, né? Nos últimos 2 vídeos, só para recapitular, né? Essa é uma análise conforme o e-mail que a gente recebeu aí de uma dúvida, né, de uma pessoa, né, que trabalha numa cooperativa. Na verdade, a cooperativa dela deu uma pausa, né, por causa de alguns problemas que eles estavam enfrentando, né, e aí eles passaram aí algumas observações. E aí a gente já fez 2 vídeos falando o seguinte, né, a gente já verificou o custo por produto, né, o quanto custa cada produto ali para fabricação, já falou lucro por produto, né? A gente verificou também aqui a questão do tempo de execução. Isso aqui é muito importante, a gente vai falar mais para frente sobre esse tópico aqui, que é a capacidade produtiva referente a horas. E falou sobre lucro líquido por hora, né? O quanto é que cada produto ali ele gera de lucro por hora, né? Com base ali no seu tempo de fabricação. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui. Isso aqui representa o seguinte: uma análise produtiva real, né? A gente está supondo aqui a primeira semana de produção e tem aqui os itens que foram fabricados aí, ou seja, itens fabricados, itens vendidos, né? E exemplo, aqui tem a indicação, o produto 1 foi vendido 35 unidades, o produto 2 60 unidades e assim sucessivamente conforme os valores que estão aqui descritos. E aí o que acontece? Para cada valor, cada produto desse vendido, né, cada montante desse vendido, você vai ter um valor ali referente ao custo dele de venda, né, o valor de venda dele. Né? Então, exemplo, o primeiro produto, né, foram vendidos 35 unidades, cada uma R$20, né, gerou, né, de receita bruta R$700. Né? Então, essa parte aqui ela representa a receita bruta, né, para cada um dos itens. E veja aqui alguns detalhes interessantes. Né? Se a gente for verificar nível de montante, o último item, né, ele gerou de receita bruta R$1.500, né? O penúltimo, né, o sétimo, gerou R$1.280. Então aqui a nível de montante, se a gente for verificar, esses 2 itens aqui, né, são os principais. Só que ontem, como a gente estava falando no último vídeo, né, na análise de lucro líquido por hora, observa que o produto 7 ele só gera por hora R$7 de lucro, né? O lucro dele líquido por hora, né? E a nível de percentual de produto, ele também não tem um percentual tão elevado, né? O percentual dele ali é de 28%, né? Ou seja, ele é vendido por R$32 e ele custa R$25 ali para a sua fabricação. Né? Então é R$25 ali de entrada para poder gerar o produto e ele é vendido por R$32. O tempo de execução desse elemento 7 é de 60 minutos, então o lucro líquido dele por hora é bem direto, né? Ou seja, é só pegar a diferença ali de 32 para 25, ou seja, por hora, né? Esse produto aí ele gera R$7 de lucro, né? Lucro líquido. E só quando a gente vai analisar aqui, entra essa questão da receita bruta, né? Entra aqui essa questão da receita bruta. E isso aqui é um ponto importante para ser analisado, né? Por quê? É um montante alto, né, se a gente for comparar com os outros, né, mas olha o quanto foi que ele gerou, né, de custo para a sua fabricação, R$1.000. Né? Ele acabou gerando de receita, né, de receita real, R$280, né, de lucro líquido, né, R$280. Né? Se a gente for comparar com os demais, né, pelo volume que foi vendido, né, no caso 40 unidades,
esse lucro líquido aqui de R$ 280, ele não ficou um lucro tão baixo, né? A gente vai ver ali que ele é o terceiro melhor lucro, né? O primeiro foi do produto 1, R$ 315. O segundo foi do último produto, do 8, que foi R$ 300. E ele vem logo na sequência, com R$ 280. Mas veja como esses números aqui, eles podem enganar, né? Eles podem enganar. Quando você faz uma ação como essa, né, que, por exemplo, uma cooperativa onde todos ali estão investindo, né, é importante que esse valor aqui, que é referente ao custo ali de fabricação, os R$ 1.000, ele seja rateado conforme ordem de investimento, né? Então, se você investiu R$ 200 ali para a fabricação desse produto, que esses R$ 200 ele volte. É importante a gente destacar, esse produto ele não gerou prejuízo, então é importante que o valor que foi investido ele volte, né? É a primeira grande contrapartida para a ação de uma cooperativa, né? Ou seja, que o valor investido ele retorne, né? E nesse caso aí ele tem como retornar tranquilamente, por quê? Porque teve lucro, né? E aí o detalhe, ele entra para esse ponto aqui, que é o que realmente gerou de receita líquida, né? Geral aí para o processo, né? Como a gente está supondo uma situação onde todos têm a mesma taxa de horas, né? Ou seja, 50 horas semanais, né? É importante que essa divisão, né, ela seja de forma equilibrada referente ali ao lucro. Na grande maioria, né, acaba tendo uma divisão ali de forma igualitária, né? Ou às vezes tem uma questão do peso, né? Dependendo do tempo que você passa ali na cooperativa, dependendo da função que você está ali exercendo, né? Mas aí supondo que todo mundo esteja na mesma capacidade, que seja dividido de forma igual. Então, nesse caso, esses são os valores referentes aí ao lucro líquido, né, de fabricação, né, aí da primeira semana, né, aí de produção. E aqui a gente tem um detalhe importante, né, até destacar aqui, que é o comparativo referente a horas, né, que é o seguinte, né, deixa eu centralizar ele aqui melhor. Pronto, aqui. O que acontece? Aqui a gente tem o destaque dos 8 produtos, da seguinte forma: o quanto foi que cada um gerou de receita líquida, né, de lucro, né, lucro líquido, e o quanto de tempo, né, foi necessário para chegar a esse valor. Então, veja aqui um detalhe interessante. O item que gerou, que teve o melhor desempenho, né, que a gente já tinha falado sobre ele, né, quando falou sobre lucro líquido por hora, que é o item 1, né, foi vendido 35 desses itens, né, e cada um demora 10 minutos para a fabricação, ou seja, o total de tempo trabalhado para chegar aos R$ 315 foi de 5,83 horas, né, aproximadamente aí 6 horas aí de fabricação. Veja que o terceiro item que teve o melhor desempenho a nível de lucro, que foi o sétimo, né, que gerou R$ 280 aí na semana, demorou 40 horas, né, ali para a fabricação do mesmo, né? Se a gente faz aí uma divisão de 40 horas por 6, a gente está falando aí de uma diferença proporcional de 6 vezes mais, aproximadamente, né? Então, esse produto 7, ele é um produto muito tendencioso, né, a nível de ciclo, né? Só que aquela situação, para descartar, né, a fabricação do mesmo, a gente tem que entender o peso que ele vai ter ali, né, no resultado final. E aí sim chegar ao próximo ponto que a gente vai estar falando, que é referente à meta, né? Por quê? Imagina o seguinte, né, a cooperativa ela tem esses 8 produtos aí que ela pode fabricar, né, como a gente já comentou, e vamos supor que ela pegue uma demanda muito alta, né, de vários produtos, incluindo o sétimo produto. O sétimo produto, ele a nível de tempo para a fabricação de um único produto é 60 minutos, né? Ou seja, ele é o produto, né, junto com o oitavo, que tem o maior tempo ali de fabricação, né? Então veja que 40 produtos dele fabricado representou 40 horas, né, de tempo produtivo ali da equipe, né? Enquanto o primeiro produto, né, que demora 10 minutos ali para fabricar, né, foram feitos 35, né, e
em menos de 6 horas já tinha gerado aí esses R$ 315, né? Então, só que aquela situação a gente não pode eliminar, né, esse dizer, poxa, esse cara é o vilão, a gente vai eliminar ele. Porque existe demanda para ele, né? A receita líquida que ele está gerando está tendo impacto ali no processo como um todo, né? Então isso aí são fatores importantes para ser analisado, né? Porque entra aqui o segundo ponto, né, que é esse aqui, que é para a gente fechar o vídeo que eu vou focar agora. Olha a quantidade de horas que foram trabalhadas referente aos produtos durante a semana. 118 horas. Ou seja, com base nesses produtos que foram vendidos, né, essa quantidade aqui de produtos que foram vendidos, se não me engano, o somatório dá 190 produtos, 190 itens, né? Ou, não, desculpa, dá bem mais do que isso, né? Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho aqui anotado ele. São 290 itens, né? Ou seja, 290 produtos. Então, esses 290 produtos, né, aqui fabricados, eles tiveram um consumo de horas de 118 horas, né? Aproximadamente 118 horas. E qual o impacto referente a isso? Quantas horas estavam disponíveis ali para fabricação? A gente tem que lembrar o seguinte, né? São 10 pessoas, cada uma trabalhando 50 horas semanais, que vai dar o total por semana de 500 horas. Ou seja, se a gente for fazer uma análise aí percentual, né, 100 horas representa 20% da capacidade produtiva, ou seja, o percentual de horas trabalhadas ali ficou entre 20% a 25%. Né? Então aí a gente deve considerar que 75% das horas que as pessoas estavam destinadas a essa fabricação ficou de hora ociosa, né? Então isso aí é um impacto muito grande. Então aí é onde entra essa análise mais pesada sobre esse produto 7 ou outros produtos, né? Inclusive o primeiro produto, né? O primeiro produto que ele é tão atrativo a nível de negócio, pode ser que ele não tenha um desempenho tão bom, né? Pode ser que ele não tenha um desempenho tão bom, então, né, dá margem para outras ações, né? Então tudo isso tem que ser analisado de forma calma com base no passar do tempo, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente fala sobre metas para estar fechando essa análise. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui referente à parte cooperativa. Esse é o último vídeo, né? Total de 4. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre metas, né? A gente já fez uma série de análises aí sobre esse ciclo, né? Veja aí na playlist aí que não viu os outros vídeos. E aqui a gente vai estar falando aí sobre metas, né? Para falar sobre metas a gente vai aqui para a parte final, né? Que é o seguinte, faturamento bruto, né? Ou seja, levando em consideração o valor investido ali para a fabricação, né? Então, na verdade aqui, né, representa o montante total, né? Ou seja, tomando como referência o custo de fabricação e a receita líquida que entrou, né? Então é o seguinte, né? Você vai estar investindo um valor e no final vai estar recebendo todo esse montante. Então é importante fazer essa divisão, né? Como a gente está falando aí de cooperativa e como a gente já tinha falado no vídeo anterior, fazer bem essa divisão, ou seja, quanto cada pessoa investiu, retirar, né, aquele valor investido. Se a gente observar essa cooperativa a nível de processo, observa que todos os produtos eles geraram lucro. Então essa questão aí é muito importante. Nenhum produto deixou de ser vendido, nenhum produto ele está sendo vendido com um preço menor do que o valor ali de custo ali de fabricação. E aí é onde entra agora o problema, né, que é o que a pessoa estava falando, né? O grande problema referente a essa empresa, ela entra aqui no detalhe do faturamento líquido e eu vou explicar o porquê, né? Então voltando aqui, o faturamento bruto 5.570, né? O custo do processo 3.955, né? E aí a gente tem a diferença para poder chegar no faturamento líquido da semana. Lembrando que essa análise ela foi da semana. Então, se você subtrair o faturamento bruto, né, do referente ao valor recebido, né, e o quanto custou, né, subtrair um em relação ao outro, você vai ter aí o faturamento líquido. Então, esse aqui foi o faturamento líquido, R$ 1.615. E o que acontece?
né, desses 1.615, ou melhor, né, do custo do processo, a gente tem que lembrar que esse valor aqui ele não surgiu da cooperativa, ou seja, foi um valor investido para poder gerar os produtos, beleza. Gerou os produtos foram vendidos e isso aqui foi o valor que surgiu com base nessa ação. Então, se a gente pegar essa ação aqui por semana, né, exemplo, R$ 1.615, e dividir pela quantidade de pessoas que está atuando no processo, né, sem falar aí sobre impostos, coisas do tipo, 1.615 dividido por 10 vai dar R$ 161, né, ou seja, seria o valor, né, que cada pessoa iria receber ali na semana, né? Então veja como isso aí é impactante, né? Como isso aí é impactante. Então, por exemplo, se a gente for supor que vai se manter essa média aí para as próximas 3, 4 semanas, né, levando em consideração o mês, se a gente pega esse valor e multiplicar por 4, né, 161,15 multiplicado por 4, vai chegar a R$ 646, né? Ou seja, daria uma média aí mensal de R$ 646 de lucro por pessoa, né? Ou seja, o quanto ela estaria recebendo ali a mais, né? Obviamente, se a gente está utilizando esse fator aqui 4, né, entenda que todos os outros valores aqui também levando em consideração aí 4, né? E pelo que a pessoa passou, informou, o grande detalhe é porque no faturamento bruto, né, tinha um montante relativamente alto, né? E aí quando ia para o rateio, para a divisão, muitas pessoas falavam, poxa, tanto volume, se a gente pegar esse valor aqui, que foi o faturamento bruto, e multiplicar por 4, né, 5.570 multiplicado por 4, vai dar aí R$ 22.000, né? Então, exemplo, você pega lá R$ 22.000, né, de geral, para poder, no final, tá saindo ali com 646, lembrando que de valor líquido, né, porque aqui a gente tem que levar em consideração que também teve um investimento, né? Então, se você pega lá o custo do processo, né, divide e depois redistribui, você vai ter um valor maior, obviamente, mas líquido, ou seja, de valor gerado ali pela cooperativa, foi de R$ 646 na média. Só que o problema, o grande problema aí, na verdade tem dois problemas. A meta, ela tem que estar bem definida, e para você definir a meta tem que ter lá um plano, né, operacional e consequentemente ali indicadores, né? E outro detalhe é que a quantidade de produtos que foram vendidos, foi relativamente baixa. Por que relativamente baixa? A quantidade de horas trabalhadas para fazer esses produtos foi de 118 horas, né? E a gente sabe que essa capacidade ela poderia chegar até 500 horas. Obviamente, quando a gente falar de 500 horas é o teto. A gente tem que ter ali um percentual, né, ali tolerável, né? Por exemplo, vamos colocar aqui 450 horas, né? 450 horas aí de produtividade, né? Veja que o 118 ficou muito abaixo. Ou seja, infelizmente, tem mais pessoas do que o volume necessário aí para essa fabricação. Se a gente for levar ao pé da letra, né, uma pessoa ela executa 50 horas aí de processo durante uma semana, né? Então, exemplo, 4 pessoas executam 200 horas. Então, 4 pessoas, somente 4 pessoas, já é um volume maior do que as 118 horas. Ou seja, se a gente for levar ao pé da letra, né, para esse volume produzido, 3 pessoas eram mais do que o suficiente, né? Então, veja que aí já tem um problema. Tem pessoas a mais do que é necessário. Só que isso aí ele pode ser equilibrado. A gente tem que levar em consideração que existia um certo lucro, né, no processo. Então, o grande detalhe está aqui no aumento de vendas, né? O grande detalhe está nesse aumento de vendas. Então, quando a gente vai para essa parte de definir a meta, tem que ter um volume, né, para ser vendido, né? Então, ter uma indicação de volume, né? Estabelecer, é importante, né, nesse primeiro mês, ter a análise de indicação. Se a gente for observar a nível de produtos, né, a gente vai ver o seguinte: quais foram os produtos mais vendidos? Observa que o produto 2 e o produto 4, eles tiveram um volume bem maior do que os outros, né, bem maior do que os outros,
né? Então esses dois produtos aí, eles são produtos chaves aí referente à venda, né? Ou seja, será que esses produtos eu consigo ter ali um aumento referente à lucratividade dele, né? Se eu não tiver a possibilidade de um aumento na lucratividade dele, será que eu tenho a possibilidade de aumentar o número de vendas dele com uma divulgação maior desse produto, né? Então aí entra aí uma característica interessante. Outro detalhe, os produtos que não são tão vendidos, mas que geram uma receita alta, como a gente falou, né? Os produtos que são vendidos que não geram, não são tão vendidos, mas geram uma receita alta. Quando a gente vai para essa análise, observe esse produto 8. Né? Esse produto 8, ele gera ali gerou de receita ali na semana R$300. Foi a segunda maior receita líquida que foi gerada ali referente aos produtos. Obviamente ele tem um tempo maior de fabricação, mas ele foi para essa semana um ponto importante, né? Então é interessante verificar o potencial de vendas desses produtos, né? Exemplo, produto 5. O produto 5 ele foram vendidos apenas 5 produtos dele, né? Ou melhor, 10 unidades dele, foi o que teve o pior desempenho, né? Então, será que esse produto 5 ele não tem como ser trocado por outro que possa ter uma vendagem maior, né? uma porcentagem maior de vendas, né? Será que ele tem um potencial de vendas interessante aí para o processo, né? Porque o lucro dele também não é tão alto, né? Veja que 10 produtos custaram 250, né? Ou gerou 250, mas para chegar nesses produtos foram investidos R$200. Acabou tendo ali uma receita líquida de R$50 nesses 10 produtos, né? Então, será que tem como ser substituído por outro, né? Então, essa análise ali operacional ela é importantíssima. E isso ocorre com qualquer empresa, né? Verificar a taxa de gráfico ali, de como é que está ali a vendagem. Então, ter essa meta, ela faz aí um diferencial enorme. E a meta é importante o seguinte, que ela tenha um piso, né? Ou seja, ali o valor mínimo para a gente chegar na meta desejável e um teto, né? Por que ter um teto? Porque a nossa capacidade de fabricação ela é limitada, né? Exemplo, vamos supor o seguinte, vamos supor que você vai fechar um contrato com a empresa referente a esse produto 8. O cara vai dizer, ó, eu quero 100 produtos desse aí por semana. 100 produtos desse aí por semana. Se a gente está falando de 100 por semana, a gente está falando o seguinte, cada produto desse aí é 1 hora para fabricação, né? Então, se a gente for pegar 1 hora e multiplicar, no caso é exemplo, 1 hora, e for multiplicar por 100, vai dar 100 horas, né? Então, se a gente for pegar essa indicação aí em minutos, enfim, fazer uma estratificação, pode ser que seja um volume acima, né, do possível. Então, é importante ter essa análise também do teto, né? Ou seja, tem um limite ali para não poder extrapolar aquelas 500 horas. A gente sabe que para esse ciclo aqui atual, o valor está bem baixo, né? Ele está bem baixo ali. Se a gente fosse levar para indústrias, né, a gente diria que ela está funcionando com aproximadamente aí 25% da sua capacidade, né? Ou seja, tem muito mais aí para expandir, né? Só quando a gente fala disso, né, às vezes está muito ligado à questão de maquinário, né, porque ela está expandindo ainda, mas nesse caso é porque realmente a demanda, né, não foi tão alta, né? Então, para essa cooperativa, entra aí essa análise. Primeiro ponto, das metas, né? Fazer uma análise referente à quantidade de itens vendidos, né? Se tem uma possibilidade de aumento, né? Exemplo, pode ser que se tem uma ideia de aumento relativamente a quantidade de produtos vendidos, né? Já se tinha uma espera, né? E foi vendido bem abaixo, ou se realmente é esse patamar de vendas, né? Aí dentro, obviamente, tem um percentual, né? Para mais ou para menos, né? Oscilando para mais ou para menos, mas se esse for o percentual, não tem jeito, né? A quantidade de pessoas que está ali inserida nessa fabricação é muito alta, né? Então não daria para ter todas essas pessoas ali nesse ciclo. Se a gente pega esse ciclo aqui, só para a gente fechar, se a gente pega esse ciclo aqui, né, de 1.615 aí de faturamento líquido por semana para 4 pessoas, né, você pega 1.615
e divide por 4, né, você já vai ter R$ 400 ali por semana, né? Ou seja, vai multiplicar esse valor por 4, né? Ele já vai estar chegando ali na ordem de R$ 1.600 ali por pessoa no mês. Então veja que o valor, né, ele já muda drasticamente. Mas por quê? Por causa da questão da produtividade que está baixa, né? Então são esses fatores que devem ser analisados aí para esse ciclo. A gente sabe que cooperativa é junção, é união, é importante, né? Mas é preciso ter equilíbrio para que ela venha a ser sustentável, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!